Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mais uma vez. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então nós temos pelo menos duas afirmações aqui categóricas, né? Primeiro, todos somos pecadores, todos pecaram. Na face da terra não tem nenhum que não seja pecador, né? Depois que entrou o pecado através de Adão e Eva, o pecado passou a toda a raça humana. E a outra afirmação é que todos então passaram a ser carentes de uma glória, mas não é de qualquer glória, de uma satisfação, de uma realização, mas não é de qualquer satisfação ou realização, é de uma glória da satisfação de Deus. Nós vamos estar vendo isso nesse estudo, né, de hoje. Agora eu quero que você vá lá no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 1, versículo 27, falando sobre autoimagem, né? Sobre a imagem que cada um tem de si mesmo e o que é ser feito imagem e semelhança de Deus, né? Gênesis capítulo 1, verso 27. Todo mundo achou? Diz a palavra de Deus: criou Deus, pois, o homem, e aqui o ser humano, né? A sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, Deus nos criou parecidos com Ele, homem e mulher os criou. E nós vamos estar entendendo o que significa ser parecido com Deus, ser criado à imagem e semelhança de Deus, né? Mas antes vamos orar, mais uma vez, pedindo a Deus que abra o nosso entendimento, para entendermos, né, a sua palavra. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, que o Senhor abra o nosso coração, nosso entendimento, para que as verdades, ó Deus, reveladas na Bíblia, possam ser entendidas por nós, e que nós possamos, ó Deus, ao sair daqui, ter essa forte compreensão de quem nós somos aos teus olhos, do que significa ser criado à tua imagem e semelhança, do que significa, ó Deus, sermos carentes dessa glória que só o Senhor pode nos dar. Abençoa, Deus, cada pessoa aqui, aonde quer que essa mensagem também chegue, que o Senhor abençoe, Pai, a cada um, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Quando você se olha no espelho, o que você vê? Um cara bonitão? Uma mulher simpática? Alguém feito à imagem e semelhança de Deus? Qual a imagem que você tem de você mesmo? Um dos principais propósitos da palavra de Deus é corrigir em nós a imagem de Deus que o pecado corrompeu, que o pecado distorceu, que o pecado estragou. Então imagine que houvesse um curto-circuito, fala aí, me ajuda a falar aí, curto-circuito na instalação elétrica, curto-circuito, fala aí, curto-circuito. E agora ele é auxiliar de eletricista, né? Então você me ajuda aí. Mas que queimasse toda a instalação, né? E aí ficou danificado, precisa ser restaurado. Então, quando entra o pecado, quando entra esse vírus, vamos colocar assim, na raça humana, é como se houvesse esse curto que da cabeça aos pés, na nossa alma, nosso ser por inteiro foi afetado. E por isso que a Bíblia fala, e nós vemos na nossa própria experiência de vida, que nos tornamos pecadores corruptos, né?
corrompidos na nossa espiritualidade, na nossa racionalidade, na nossa moralidade, na nossa sociedade. Não é que nós não temos mais o bem e não podemos fazer o bem, mas é que a gente por si só não produz isso. Quem faz isso é Deus em nós. Deus não abandonou a sua criação, as suas criaturas, né? Porque senão só ia sobrar pecado na gente. A gente não, por nós mesmos, a gente não sabe fazer outra coisa a não ser pecar. Mas graças a Deus que Deus não nos abandonou. E Deus então vai restaurar. Esse é o propósito da vinda de Jesus Cristo, né? Restaurar a sua imagem em nós. Daí, somos guiados pelo anseio de afirmar o nosso valor, não por quem Deus é, mas por quem nós somos. Nós, a partir do pecado, o Adão e Eva, e nós fazemos a mesma coisa, escondemos de Deus, damos as costas para Deus, e quem que vai trazer a reconciliação? É o homem que busca Deus ou Deus que busca o homem? Lembra da história lá em Gênesis capítulo 1 e 2 e 3? Capítulo 3, né? O homem e Eva, Adão e Eva pecam e vão se esconder, e Deus então busca o homem, busca o ser humano, e como ele faz ainda hoje, né? E é exatamente nessa direção que associamos determinadas realizações desse mundo. Nós então passamos a tentar preencher esse vazio que é do tamanho de Deus e só Ele pode preencher, com coisas materiais e com realizações pessoais, para que a gente tenha sentido de viver, de existir. Então, o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus desligou do Criador. E a partir daí ele tenta então agora dar sentido à sua vida, buscando em outras coisas que possam lhe trazer realização. Mas nunca traz, porque sempre está em falta. É por isso que você vê, apesar de muitos terem riqueza e até fama, se sentirem ainda vazios, né? E muitos até deprimidos, porque falta algo que só Deus pode dar. Só Cristo pode preencher de fato o vazio da nossa alma. Então, a definição de uma autoimagem positiva, de acordo com o pensamento do mundo secular, eleva o conceito de nós mesmos, nos torna egoístas, condicionados a padrões de vida que nunca alcançamos porque somos insaciáveis. E este é um reflexo de nós mesmos, da nossa corrupção espiritual, e não são poucas as ocasiões que nos entregamos à depressão, ansiedade, autodepreciação, culpa, questionamento sobre Deus, sobre o seu amor por nós, quando não nos sentimos realizados por nós mesmos. Então o homem, ele abandona Deus e tenta se realizar em si mesmo. E aí ele vive nessa crise. Mas a palavra de Deus não se opõe também à realização nossa, nem desconsidera a felicidade do homem. Ele quer que nós sejamos realizados, né, no nosso trabalho, na família, nos nossos sonhos, mas nunca esqueçamos aquilo que Jesus disse lá em Mateus 6,33. Vamos abrir lá? Mateus 6,33. Quando eu e você entendemos isso e fazemos isso, aí nós achamos a realização maior de todas, e mesmo que nós não tenhamos toda a realização, e sempre vai faltar, né, na vida da criatura, aquilo que só Deus pode dar, que as outras coisas não dão, nem família, nem bens, nem prosperidade vão nos dar, né? Mas quando nós colocamos as coisas em ordem, como Jesus quer dizer nesse texto aí de Mateus 6,33,
Não, Mateus 6,33 mesmo. Achou? Então, aí Jesus está ensinando para a gente colocar o negócio na ordem correta, né? Para a gente realmente encontrar a realização primeiro em Deus e depois nas coisas que Deus nos dá. O que diz o texto? Vamos ler juntos? Quem começa aí para nós? Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, buscar em primeiro lugar o quê? O dinheiro, os prazeres, as realizações pessoais, os meus sonhos. Todas essas coisas são boas se usadas de maneira lícita e corretamente, né? Até mesmo em pessoas, né? Muitas vezes as pessoas buscam, em primeiro lugar, até pessoas, e nós invertemos então a ordem. Nós, como diz aquele ditado, passamos o carro na frente dos bois. Então, quando você coloca Deus em primeiro lugar e as demais coisas vêm em segundo lugar, na sua sequência, na sua ordem, você vai corrigir essa realização que só Deus pode dar. Essa distorção que nós muitas vezes fazemos quando eu e você procura nas outras coisas em primeiro lugar a nossa realização, a glória que só Deus pode dar. Todos nós estamos em busca de uma glória, de uma satisfação que nós ansiamos como seres humanos, essa realização, esse sentido de existência, né? Por que nós estamos aqui? Então, aí nós de fato, quando corrigimos assim, fazemos como Jesus está ensinando nesse texto de Mateus 6,33, nós encontramos realização, de fato, de verdade. Enquanto a gente não faz isso, a gente vai ficar sempre está faltando algo, né? Como diz aquela frase que dentro de nós há um vazio do tamanho de Deus, só Ele pode preencher. Nada mais, nem pessoas, nem qualquer outra coisa pode preencher esse vazio que só Deus pode preencher. E aí nós nos lembramos, né, das 3 perguntas. Eu não sei se em algum momento da sua vida você já fez essas 3 perguntas que os filósofos gostam de fazer e que todos nós de um pouco temos também de filósofo, né? As 3 perguntas cruciais: de onde vim, o que estou fazendo aqui e para onde vou? De alguma maneira você talvez já teve esse, talvez não perguntou, mas teve esse sentimento. Afinal de contas, de onde eu vim? E as pessoas, e o homem está tentando aí através, né, até hoje, de suas teorias, aqueles que negam, que rejeitam, que nós viemos de Deus, de outras teorias colocadas para tentar responder de onde nós viemos. É um anseio do coração do homem, de onde nós viemos. E quando nós entendemos de fato que nós viemos de Deus e fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e olha que honra, que glória que Deus nos deu, nem os anjos foram criados assim, porque Deus criou os anjos como espírito, né? Você é espírito e corpo. As 3 criaturas que Deus criou, né? Deus criou os animais com corpo, mas não tem espírito, não tem alma, tem corpo. Deus criou os anjos que têm espírito, mas não tem corpo. E Deus criou o homem que tem espírito e tem corpo. E então, de onde nós viemos? E aí a outra pergunta é: qual a razão? Por que eu estou aqui? Qual o propósito da minha existência? O que eu estou fazendo nesse planeta? Tem que ter um sentido a vida. E aí nós só vamos encontrar de fato o sentido
Vamos lá em João 14,6? João 14,6. Jesus responde para nós qual é o sentido da vida, né? Quando nós encontramos com Ele, nós temos o sentido da vida, que já responde a terceira pergunta: para onde eu vou? Após a morte, qual o meu destino, né? O que vem depois da morte? Será que tudo resume a essa vida? Você morreu, acabou, nós somos como os animais, que vai para a terra e pronto, e acabou a existência? Ou tem algo depois da morte? Então, Jesus, em João 14,6, o que está dizendo aí? Quem quiser ler comigo, vamos lá? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, Jesus é o caminho que vai te levar ao Pai. Tem muitos atalhos por aí, né? Muitas religiões, mas caminho só tem um que leva a Deus, e se chama Jesus Cristo. Quando você encontra Jesus, você encontra Deus. Ele é o caminho que nos leva a Deus. Porque Ele veio até nós, se encarnou, viveu entre nós, morreu, ressuscitou para nos salvar. Ele é o caminho, Ele é a verdade que nos livra das mentiras, né? A mentira do nosso coração, que nós somos pecadores, estamos cheios de enganos, nós nos enganamos a nós mesmos, né? Cuidado com aquela frase que o pessoal fala assim: não, faz o que seu coração está dizendo, está pedindo. Cuidado, porque a Bíblia diz que enganoso é o coração. Então você pode se enganar, você pode mentir para você mesmo. Então Jesus nos livra da mentira do nosso próprio coração, nos livra das mentiras do mundo. O mundo está cheio também de mentiras, né? Jesus é a verdade que vai te livrar das mentiras do mundo. E Jesus também é a verdade que te livra do pai da mentira. Quem é o pai da mentira? Está lá em João 8,44, né? Volta um pouquinho aí, volta um pouquinho no texto aí. João 8,44. Vamos ver o que está escrito lá. O que Jesus fala sobre o pai da mentira? Quem que é esse pai da mentira? Lê aí para nós, Felipe. Muito bem. Palavra forte isso aí, né? Vós sois do diabo, disse Jesus, que é o pai da mentira. Vós sois do diabo, que é o pai da mentira. Então, Jesus é a verdade que nos livra também das mentiras do diabo, né? Tem gente que não acredita que o diabo existe, né? Mas ele está aí enganando muita gente. Então, Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Vida eterna. Se você quer ter vida, então conheça Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e você terá vida e vida eterna. Vai um pouco à frente aí, João 10:10. Vamos ver o que está escrito lá em João 10:10. Quando Jesus fala sobre vida, né? Ele fala dos dois lados aí, né? Do ladrão. Um desses ladrão é o diabo, que veio para roubar, matar e destruir. João 10:10. Achou? O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas eu vim, disse Jesus, para que tenham vida e a tenham em abundância. Vida para valer. Vida para valer. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E essa vida começa agora. Não é só depois que eu morrer. Não, a vida eterna eu passo a herdar essa vida agora, porque Jesus, quando está no meu coração, no meu viver, então, como diz o apóstolo Paulo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim.
eu passo a experimentar essa vida, né? Essa vida, essa realização, esse sentido de viver, de existir, que só Jesus pode dar, mais ninguém. Achei engraçado, a época que eu ajudava nas aulas de ensino religioso, lá em Goiânia, ajudava como voluntário os professores e também dando aulas, como às vezes eles pediam ajuda para a gente. E aí, falando sobre Jesus, né, sobre as coisas de Deus. Então, geralmente o aluno, os jovens, né, os adolescentes, a turma, a galera, né, cheio de energia, né, e tem uns que falam e pensam assim: não, professor, quando eu tiver velho, eu vou para a igreja, agora eu quero curtir a vida. Quando eu tiver velho, aí eu procuro uma igreja, né? Agora eu vou curtir a vida. Então, eu falava para eles o seguinte: então, beleza, vamos curtir a vida. Quem é a vida? Quem diz eu sou a vida? Jesus está dizendo aí que ele é a vida, né? Então, se você quer curtir a vida, curte a Jesus, pois ele é a vida. Fora dele é só uma ilusão, uma enganação, uma embromação que o diabo quer te fazer achar que é vida de verdade. Mas fora de Cristo não existe vida de verdade, né? Só Jesus pode nos dar a verdadeira vida e vida em abundância, né? Vida em abundância. Então, fomos criados para Deus, e essas 3 perguntas aí, de onde vim, o que estou fazendo aqui, para onde vou, elas só têm sentido, de fato, quando eu tenho Cristo como meu Senhor, meu Salvador, eu encontro a realização que só Ele pode dar e mais ninguém, né? É certo que Deus usou as riquezas deste mundo para também abençoar os seres humanos, né, com alegria e tantas outras coisas, mas como disse Jesus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Não quer dizer que agora você vai deitar e esperar que as outras coisas aconteçam, você não precisa de buscar, não. Você vai buscar, você vai trabalhar, todos nós vamos buscar, mas coloque Deus em primeiro lugar. A Bíblia não aborda o tema da autoestima com pessimismo. Amar a nós mesmos, ter confiança própria para assumir responsabilidades pessoais e reconhecer aquilo que fazemos talentosamente bem, é saudável e necessário. O problema está no orgulho, na síndrome do popstar, no reflexo de nós mesmos e não de quem Deus é em nós e por nós. Pois somos pecadores e não podemos fazer nada para impressionar ou agradar a Deus por nós mesmos. Isso é possível porque Cristo em nós e através de nós a nossa vida, né? Daí, quando eu e você encontramos no Salvador a resposta, de fato, nós encontramos o sentido de viver. Então, você encontrou o sentido de viver, de existir? E Deus te fez para Ele, Deus nos fez para Ele a sua imagem e a sua semelhança, né? Então, guarda aí sobre a imagem e semelhança de Deus. Em que sentido somos feitos à imagem e semelhança de Deus? Deus é um ser racional, você também. Você pensa, você raciocina. Deus é um ser que tem sentimentos, você também tem sentimentos. O problema é que os nossos raciocínios e sentimentos foram corrompidos com o pecado, né? Mas Deus está restaurando isso na nossa vida agora através de Cristo. A imagem dele em nós. Deus é um ser que tem vontade. Nós temos vontade, decisão. Então, Deus, assim fomos criados à imagem e semelhança de Deus.
não é no sentido físico, mas nesse sentido também Deus é espírito e Deus também te deu um espírito, uma alma. Assim fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Essa imagem e semelhança de Deus foi corrompida por causa do pecado, mas em Cristo ela é restaurada, para que quando formos para a glória celestial, eu e você estaremos novamente perfeitos como antes do pecado entrar no mundo, né? Restaurado à imagem de Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida que nos leva ao Pai. Jesus diz: ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Quando Cristo voltar, Ele vai restaurar todas as coisas, porque Ele começou a salvação agora, na nossa vida, nos restaurando. E quando Ele voltar, Ele vai fazer novos céus e nova terra, para que todos aqueles que nele creram como Senhor e Salvador, vão ser restaurados, o seu corpo e a sua alma. A alma nós já estamos sendo restaurados, o nosso corpo vai ressuscitar na vinda de Jesus Cristo. E seremos semelhantes ao Senhor, a sua imagem e semelhança. Glória a Deus, graças a Deus por isso, né? Vamos orar então, agradecendo a Deus, que você onde está aí no seu cantinho possa dizer: Deus, eu quero viver essa imagem, né? Quero viver conforme o propósito pelo qual o Senhor me criou. Viva o propósito de Deus. Não fuja disso. Mas que você encontre nele, em Cristo, o propósito da sua existência. Amém? Feche seus olhos, se você puder. Fala para Deus: Deus, obrigado pela tua palavra. Me ajude a viver o propósito pelo qual fui criado. Queremos te agradecer, ó Pai, porque o Senhor nos criou a sua imagem e semelhança. Abençoa, Deus, a cada um aqui presente, aonde quer que essa mensagem chegue, que possamos viver o propósito pelo qual o Senhor nos criou, tendo Cristo como Senhor e Salvador e vivendo para Ele, vivendo para o Senhor todos os dias da nossa vida. Obrigado, porque em Ti nós encontramos realmente razão de existir, de viver. E sem o Senhor, ó Deus, estamos perdidos. Abençoa, Pai, cada pessoa aqui com a Tua graça. Ó Deus, nos transformando, nos santificando, renovando a nossa mente, os nossos sentimentos, a nossa vontade conforme o Teu querer, para que vivamos, ó Deus, conforme a Tua imagem e semelhança criada por Ti, ó Deus, em nós, em nome de Jesus Cristo. Amém.